Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula do módulo de embriologia e nela comentaremos aí todos os eventos relacionados à segmentação, ou também denominado aí classicamente como clivagem. A nossa análise ela precisa partir de um ponto. E o ponto aqui de partida será justamente o tipo de célula-ovo ou também zigoto que nós teremos. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, como assim? Existe tipos de células-ovo? Sim, existe. E essa classificação, pessoal, ela se dá a partir da quantidade e da distribuição de uma substância de reserva energética denominada vitelo. O vitelo nada mais é do que uma substância constituída basicamente de carboidratos, lipídios e proteínas que vai ter como função principal servir como substrato energético nos primeiros dias aí de desenvolvimento desse futuro embrião, beleza? A saber-se, os principais tipos de células-ovos que nós temos aqui são os oligócitos, ou também chamados de isolícitos. Temos aqui os heterolícitos, ou também chamados de mesolícitos, os megalícitos ou telolícito e, por fim, o centrolícito. Provavelmente esses nomes possam lhe soar um pouquinho estranho nesse momento, mas é bem tranquilo. Vamos lá? O primeiro tipo de célula-ovo que nós temos aqui é o oligolícito. Óligo vem de pouco, lícito, olécito, de vitelo. Então tem pouco vitelo e esse vitelo ele também é distribuído aqui de forma igual ao longo aqui de todo o citoplasma da célula. Então, eu quero que vocês observem, por exemplo, essa célula-ovo aqui. E esses pequenos glânulos aqui nada mais são do que o vitelo. Então, se vocês observarem a figura, o vitelo está bem distribuído e ele é uma quantidade relativamente muito baixa, muito pouca. E os principais organismos que vai ter esse tipo de célula-ovo são os mamíferos, os equinodermos e, por fim, o anfíctioso. E aí é um tipo de cefalosporado. O segundo tipo de célula-ovo que nós veremos classicamente nos exames vestibulares é o mesolêcito, ou também chamado de heterolécito. Se vocês observarem, se comparado à última foto que eu apresentei, tem-se aqui uma distribuição muito maior de vitelo, certo? E aqui, essa quantidade de vitelo ela vai estar ali numa proporção mediana e ela vai estar distribuída de maneira agora já desigual. E aqui entra a novidade. Nesse tipo de célula-ovo, nós teremos duas regiões bastante definidas. Temos uma região que nós denominamos como polo animal, que é aquela região a qual tem aqui uma concentração maior de citoplasma e geralmente está próximo ao núcleo. E nós teremos aqui o polo vegetativo, que é uma região oposta ao núcleo, que vai ter aqui uma maior quantidade de vitelo. E os organismos que apresentam esse tipo de célula-ovo, pessoal, são os anfíbios, os molúsculos e, por fim, os anelídeos, beleza? O terceiro tipo de célula-ovo que eu gostaria de destacar a vocês é o megalécito, ou também chamado de telolécito, que agora é uma célula-ovo que apresenta uma quantidade muito grande de vitelo. E se vocês olharem aqui a figurinha, ó, essa região que está próxima ao núcleo, que nós já havíamos definido como polo animal, ela é muito diminuta, ela é muito pequenininha. Os principais organismos aí que apresentam esse tipo de célula-ovo são os peixes, os répteis e as aves. E por fim nós temos aqui o megalécito, ou também chamado de centrolécito, que é uma célula-ovo que apresenta o vitelo distribuído próximo à região do núcleo e está localizado aqui de forma centralizada, tá bom? E aqui os exemplos clássicos que nós podemos ter, ó, aranha, caranguejo e aqui uma formiga. E aí você já consegue saber que todos esses animais aqui são nada mais nada menos do que os artrópodes. Tranquilo? Nesse sentido, essa figura ela vai aqui representar bem o que a gente acabou de descrever até esse momento. E eu gostaria ainda de enfatizar que os tipos de célula-ovo aqui, elas têm representantes bastante clássicos.
E eu só gostaria de destacar em especial um tipo de célula-ovo que eu não comentei, que é o alécito. Ó. A, como já é de costume aí, vocês devem saber, significa negação, então não tem tanto vitelo. Isso daqui apresenta-se muito nos mamíferos placentários. E a explicação para isso, pessoal, é bastante, não diria para não ser arrogante, mas ela é óbvia. Porque, vamos lá, pensando-se aí que no desenvolvimento embrionário de mamíferos em especial, você vai ter a presença da placenta, que é um órgão que vai comunicar o embrião com a mãe e, consequentemente, vai estar responsável pela troca aí de excretas, eliminação por fim e, consequentemente, nutrição desse embrião, não há necessidade que essa célula-ovo tenha aí tanta quantidade de vitelo para suprir essa demanda energética, tá bom? Por fim, vale-se aqui destacar que agora, em base disso, dessas informações dos tipos de células-ovo, nós adentraremos no mérito da clivagem, ou também denominada como segmentação. A figura aqui já dá para entender que se trata de um processo de divisão. E a clivagem ela pode ser conceituada aqui basicamente como um período no qual o zigoto ele sofre aqui por um processo de divisão sem que haja aumento do volume celular do embrião. Como assim, professor? Vamos lá, se vocês observarem em D, acontece-se aqui uma divisão, você forma duas células. Em E, sofre-se aqui uma nova divisão, formando-se agora 4 células. Em F também houve uma nova divisão, formando-se agora um octâmero, com 8 células, tá bom? Cada uma dessas células recém-formadas aqui, nós chamaremos elas de blastômeros. E vale se destacar que o vitelo ele vai ser distribuído de maneira igual aqui, beleza? No entanto, se vocês observarem, ó, o volume celular não aumenta. Então, o volume do embrião ele vai manter-se igual. O que acontece é o aumento do número de células. Outro aspecto bastante importante vocês saberem aqui é que a quantidade, ou melhor, o tipo de segmentação, o tipo de clivagem, depende da quantidade e da distribuição do vitelo, tá bom? Ainda quero enfatizar aqui que a segmentação ela vai ter alguns tipos, algumas subdivisões a partir aí da premissa do tipo de vitelo e como que ele está distribuído. O primeiro tipo de segmentação que eu queria destacar com vocês é uma segmentação que nós denominamos ela como holoblástica, ou também chamada de segmentação total. É uma segmentação, é uma divisão que ela acontece em toda a célula-ovo. Os principais representantes a quais nós temos aqui de segmentação total são os alécitos e dos isolécitos, também chamados de oligolécitos, e também tem-se aqui nos heterolécitos. Em contrapartida, nós temos aqui um tipo de divisão chamada de meroblástica, ou também chamada de divisão, segmentação parcial. Acontece aqui numa porção onde está situado o núcleo e a chamada cicotrícula. E ela acontece basicamente em ovos telolécitos e centrolécitos. Pode parecer difícil, meio estranho, mas a gente vai ver que é bem tranquilo. Ó. A segmentação holoblástica é aquela que eu havia comentado com vocês. Ela acontece em toda a célula-ovo, tá? E ela pode formar células aqui de tamanhos iguais ou diferentes. Ou seja, você tem uma segmentação holoblástica igual ou uma segmentação holoblástica diferente, desigual, tá? Vale aqui fazer um rodapé que basicamente isso aqui se dá a partir da terceira clivagem, ou seja, a primeira divisão celular as células vão ser iguais, a segunda iguais, a partir da terceira que pode haver aí essa distinção. A saber se são 3 tipos de segmentação holoblástica. Ela pode ser igual, basicamente ela acontece aqui em ovos alécitos e isolécitos. Vai ser células onde todas as células de formação do mesmo tamanho. Ó. Então pega esse exemplo aqui, ó, tem um ovo isolécito, ele faz a terceira clivagem e vai formar aqui blastômeros iguais e, consequentemente, 8 células aqui de tamanhos semelhantes. Beleza? Tem-se aqui uma divisão subigual, acontece em ovos isolécitos. Aqui, ó, se você observar, esse ovo isolécito ele sofre uma clivagem e forma aqui 4 micrômeros e 4 macrômeros. Micro
de pequeno, macro e de grande, tá? E por fim, você tem aqui a segmentação holoblástica desigual, que ela acontece em ovos heterolécitos, tá? E aqui você vai ter células que vai apresentar diferenças acentuadas no tipo do tamanho da célula. Então você vai ter células muito grandes, que são os macrômeros, e os micrômeros. A saber-se, a segmentação meroblástica agora, que é aquela segmentação que é caracterizada aí por uma distribuição desigual, ela pode ser do tipo discoidal, ela acontece aqui em ovos telolécitos, tá? E aqui a divisão acontece na região da citrícula. Então você tem aqui, ó, primeira clivagem, segunda clivagem, terceira clivagem, ó, e aqui você forma um disco de células embrionárias. A superficial ela vai acontecer agora em ovos centrolécitos e a divisão acontece aqui no núcleo que posteriormente acaba migrando para a periferia. Como assim? Você começa a fazer uma divisão nuclear e essa divisão nuclear posteriormente é sucedida aqui por uma divisão citoplasmática. Então, ó, acontece o núcleo dividindo-se várias vezes, esses núcleos agora eles migram para a periferia e a partir dessa migração para a periferia é que acontece agora a divisão citoplasmática, ou a citocinese, se assim o preferirem. Então, para exemplificar aqui, ó, a divisão meroblástica, como que ela se processa, e a meroblástica discoidal. Beleza? Por fim, vale-se aqui fazer um adendo que, quando a gente pensa no tipo de segmentação ainda, se ela é holoblástica ou meroblástica, é importante vocês terem muito bem claro aí na mente de vocês que a segmentação total, ela pode ser igual ou desigual, sendo que a igual acontece geralmente em mamíferos, tá? E a desigual ela acontece basicamente nos anfíbios. E por fim, vale-se ainda destacar que a segmentação meroblástica, ou também chamada de parcial, ela acontece aí de duas formas, discoidal ou também chamada de superficial. A saber se a discoidal ela acontece em aves e répteis e, por fim, a superficial ela acontece em insetos. Um aspecto bastante pertinente a mencionar-se aqui é o seguinte. Quando a gente está falando aí da segmentação, que são essas divisões celulares do tipo mitose, que acontece de maneira consecutiva, geralmente ela vai se processar em duas fases. Uma primeira fase chamada de mórula, que é basicamente um maciço celular semelhante a uma mora, então vai sofrendo várias divisões aqui, até você ter ali mais ou menos 32 ou 64 células, se não falei a memória, são 32 que é aqui no estágio de mórula. Aí você vai ter uma maçaroca aqui de células e o volume celular mantém-se agora, o volume do embrião mantém-se aqui constante, tá? E essa mórula ela vai passando aqui por mais divisões até chegar no estágio que a gente chama de blástula. E a blástula ela vai sofrer um processo agora de invaginação aqui, no qual você vai ter a formação de uma cavidade chamada de blastocele. Deixa eu fazer uma pequena correção. Ela não sofre uma invaginação. O que acontece é que no estágio de blástula, nós teremos agora células que chamaremos de micrômeros e células que chamaremos de macrômeros. As células macrômeros elas acabam sofrendo um processo de invaginação, assim se posso dizer, e aí elas entram para dentro aqui dessa cavidade, formando a blastocele, tá bom? Ovos isolícitos e heterolícitos, eles vão apresentar aqui uma blastocele bastante desenvolvida, e a saber se a blastocele nada mais é do que uma cavidade cheia de líquido, certo? E, em contrapartida, os ovos telolécitos, eles não apresentam uma blastocele verdadeira, mas ela acaba sendo delimitada aqui pelos blastômeros e parte do vitelo. E essa cavidade que acaba sendo formada aqui nesse tipo de ovo, nós chamamos de subgerminal, e a blástula, nesse caso, nós denominamos ela como discoblástula, esse exemplinho aqui do lado, tá bom? Além disso, eu preciso destacar para vocês o seguinte, ó, você tem a célula ovo, sofre primeira, segunda, terceira clivagem. A partir da terceira clivagem, vai a depender aí do tipo, da quantidade de vitelo e da sua distribuição, a segmentação ela pode ser
holoblástica ou meroblástica, e cada uma aí tem uma distinção, certo? E forma-se a mórula. A mórula vai sofrendo outras sucessivas divisões celulares, até que nós chegamos aqui no estágio de blástula. A blástula, como eu comentei para vocês, ó, ela tem os micrômeros, que são as células menores, e tem os macrômeros. Os macrômeros, eles adentram para dentro dessa cavidade aqui, e aí você tem essa cavidade chamada de blastocele. A blastocele ela é basicamente recoberta aqui por um líquido. E aqui eu queria destacar que o que a gente viu até esse momento, ó, você tem o zigoto, tem o polo animal que é mais próximo ao núcleo. O zigoto ele vai sofrendo sucessivas mitoses até chegar no estágio de mórula. A mórula vai sofrendo mais mitoses até chegar no estágio de blastocele. A partir da blastocele, a gente vai ter agora o preâmbulo do que é importante na próxima aula, que é de blastulação, que é um processo de formação do anquíntero e do blastóporo. Inclusive, já fazendo spoiler, o blastóporo nada mais é do que aquela cavidade que comunica o anquíntero, que é o intestino primitivo, com o meio. E aqui, a partir do blastóporo, nós podemos ter a formação, a princípio, da boca e posteriormente do ânus, ou a formação do ânus e posteriormente da boca, o que vai aí caracterizar os indivíduos protostômios ou deuterostômios. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a aula e até a próxima. Se vocês puderem me seguir lá no Instagram, @bioexatasdetona, eu vou agradecer bastante. Se vocês puderem comentar, compartilhar e curtir esse vídeo, também ajuda bastante. Um beijão e até a próxima.